Estresse, conflitos, depressão, ansiedade. Como lidar com as suas emoções para não deixar que esses males te dominem ou te aprisionem? Eu sou Ramayane Micaeli, eu sou psicóloga, master coach e hipnoterapeuta. E ajudo você a ser feliz, mesmo diante das dificuldades e dos problemas da vida. Afinal de contas, quem não tem problema, não é mesmo? Com tantas demandas no mundo moderno, com tanta correria, tanto estresse, absorvendo tantas informações ao mesmo tempo, sabe? Tantos conteúdos que a gente tem que dar conta, tantas personas que a gente precisa vivenciar no trabalho, em casa, com filhos, tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. Além de um monte de conteúdo interno que a gente carrega aqui dentro de nós, nossas demandas emocionais internas. Aquelas feridas que você, muitas vezes, nem tem consciência que elas existem e que elas podem estar te escravizando. Muitas vezes você acaba perdendo o domínio de si mesmo. Isso acontece com você também? Sem você perceber, vai te levando ao buraco do desespero, assim, como se não tivesse saída, sabe? Como se não houvesse saída ou não houvesse solução. Mas sim, há saída. Porque é sim possível ser feliz, mesmo diante das dificuldades e os problemas da vida, tá? Basta você ter o conhecimento certo, estratégias adequadas, criar habilidades para como melhor enfrentar essas mazelas e aprender a lidar com as suas emoções, usando-as a seu favor. Quando eu falo de emoções, estou falando de emoções básicas, tá? Emoções são aquelas que todos nós temos, todos nós sentimos. Não importa a idade, não importa a cultura, credo, sabe? Não importa onde quer que estejamos no planeta Terra. Todos nós temos emoções. Afinal, somos animais racionais. Logo, nós pensamos. E é justamente isso que nos diferencia de um cachorro ou de um gato. Pois, afinal de contas, eles não pensam, não é mesmo? Certo. Então, só para contextualizar e você entender o que eu quero dizer, é que todos nós possuímos um cérebro arcaico. O que a neurociência ela tem chamado de cérebro reptiliano, tá? Que é um cérebro antigo. É uma parte do cérebro onde contém os nossos instintos de sobrevivência e onde constam as nossas emoções básicas, as quais falarei logo adiante, ok? Mas quando a gente fala de emoções básicas, elas vêm de estudos, tá? E pesquisas científicas de um psicólogo americano chamado Paul Ekman, tá? Ele define como 5 emoções básicas, tá? E depois ele complementa com uma sexta. São raiva, medo, tristeza, alegria e nojo. A sexta emoção que ele traz é a surpresa. E quando a gente começa a encarar essas emoções como algo natural do ser humano, comum, vai existir comigo, existe com você, com todos à nossa volta, podemos utilizá-las a nosso favor. Como, por exemplo, achar um propósito, uma intenção positiva em cada uma dessas emoções. Tirar aprendizados adequados, saber usá-las a nosso favor. E ao favor do progresso, né, de tudo à nossa volta. Talvez você possa até estar se perguntando, Ramayane, se eu pensar na raiva, como é que eu posso achar o propósito, o sentido positivo, uma intenção positiva da raiva, Ramayane? Então vamos pensar juntos, ok? Quando a gente sente raiva, você já percebeu que você, quando está com raiva, você não consegue ficar parado? Ou você está falando demais, ou fica se movimentando de um lado para o outro? É justamente essa a intenção positiva da raiva, porque a intenção da raiva é nos colocar em movimento. Por quê? Porque diante de um estímulo externo, ok? O nosso cérebro ele reage através de neurotransmissores desta emoção,
né? No caso do exemplo aqui, a raiva. Então, ela vai encadeando um hormônio, né, de cortisol, de adrenalina na nossa corrente sanguínea. Para quê? Para justamente oxigenar, levar mais sangue, né, mais movimento para a musculatura, para nos preparar para a luta, ou seja, para nos colocar em movimento. Ok? Então, a intenção positiva da raiva não é fazer você agir com agressividade, com violência, mas sim tomar providências, agir, fazer movimentos, fazer o que precisa ser feito, ok? Lembre-se, a raiva não é para você atacar o outro, não é para você ser agressivo, para você ser violento ou maltratar as pessoas, ou mesmo dar patadas, como normalmente as pessoas fazem, quando não sabem lidar com as suas próprias emoções, ok? Faz sentido para você? Certo. Então, as emoções, que normalmente chamam de intemperança, né? Quando a pessoa não sabe muito lidar com essas emoções. Você já ouviu falar sobre isso? A pessoa estourada. Então, muitas vezes chego aqui no consultório falando assim, doutora, eu preciso ter controle emocional, eu preciso ter controle das minhas emoções. E logo eu me pergunto, né? Como é que será que se pode controlar as emoções? E direciona esse questionamento para o paciente, justamente para auxiliá-lo na reflexão. Sabe por quê? Porque as emoções são reações fisiológicas, faz parte do teu corpo físico. É neuroquímica, ela é automática do sistema nervoso. Ela é inconsciente ao teu corpo físico. Ou seja, isso vai acontecer naturalmente, automaticamente, mesmo sem você perceber ou querer ter controle sobre. E esse encadeamento, né, desse hormônio na corrente sanguínea, ele vai durar segundos, do comando do cérebro até o restante do corpo. Então, ele vai durar segundos. Então, você não tem controle nenhum sobre. Então, não se controla a emoção. E tá tudo bem, tá tudo bem. Porque você pode escolher como você quer lidar com as emoções, com cada uma delas. Você só precisa ter o conhecimento certo e a estratégia de como aplicar. Ok? O quanto muitas vezes você tem sofrido e feito sofrer as pessoas à sua volta, as pessoas que você mais ama. Sim, falando das pessoas que você mais ama, que são aquelas que você está fazendo sofrer quando você tem esse descontrole, como diz esse paciente. Estou querendo te trazer a consciência mesmo, que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, corre o risco de você despejar as suas emoções de um dia inteiro sobre as pessoas mais próximas a você, descontando nelas, justamente naquelas pessoas que deveríamos cuidar, amar, acolher e não fazer sofrer. Então, até quando você vai ficar preso nessa emoção, ficar escravo, refém dessas emoções? Porque, afinal de contas, cuidar, amar, acolher são afetos que compõem sentimentos, tá? E muitas vezes se confunde sentimentos com emoções. Então, uma explicação bem breve, né, sobre isso, porque é uma grande diferença. A emoção, ela é visceral, tá? Ela é instintiva, ela faz parte do instinto de sobrevivência, ela é fisiológica e você não tem ação, controle nenhum sobre. Já o sentimento, ele é a interpretação que você faz da sua emoção. Ou seja, o sentimento depende do ato de pensar, de raciocinar de um ser humano. Por isso que somente o ser humano, um animal racional, consegue pensar e criar sentimentos. E aí que com o conhecimento certo, você pode criar estratégias de pensamentos justamente para atuar nos seus sentimentos, mudar a tua forma de sentir, consequentemente alterando o seu comportamento, a tua forma de ação. Então, quando alguém diz que quer ter controle emocional, o que agora você já sabe que não é possível, né? Não é possível controlar as nossas emoções básicas. O que a gente faz é desenvolver autodomínio, aprender a lidar com as emoções, fazer gestão emocional. Eu gosto muito do termo também de educar as nossas emoções, sabe? Tirando as intenções positivas, tirando aprendizados. Então, educar a nossa mente, educar o nosso corpo, a nossa forma
para lidar com essas emoções, sabe? Isso é aprendido. As emoções a gente não controla, mas a gente pode educar a nossa forma de lidar com isso, né? Educando as nossas ações de forma deliberada frente a cada uma dessas emoções. Através dos nossos pensamentos, sentimentos, a fim de escolhermos como eu quero me comportar, como eu quero conduzir diante de uma situação, ok? Agora que você já sabe que quando sentimos a emoção raiva, a gente não tem vontade, sabe? A gente tem vontade de entrar em movimento, a gente não consegue ficar parado. Então você já entendeu que a intenção positiva da raiva é de agir. É um impulso, assim, sabe que sobe das pernas para a cabeça, assim, chega até a ruborizar assim, o rosto? Então, neste momento, pergunte a si mesmo: o que eu preciso fazer de diferente? O que eu preciso mudar ou ajustar para conseguir o que eu quero? Certo. Mas e quando a gente pensa sobre a tristeza? Qual que é a intenção positiva da emoção tristeza? Pensei. Você já percebeu que quando você está triste, você não tem a mínima vontade de sair conversando com as pessoas? E aí, fulano, tudo bem? Olá, ciclano, tudo bem? Você tem vontade de interagir, de se relacionar com as pessoas? Não. Muitas vezes, inclusive, você se isola. Pois bem, quando a gente está triste, a gente tem vontade de ficar introspectiva, de ficar quietinho no nosso cantinho. Aquele momento cá com os nossos botões, sabe? Porque é justamente essa a intenção positiva da tristeza, tá? É entrar num processo de introspecção, de autoconhecimento, de olhar para dentro de si, perceber que tem coisas acontecendo aqui dentro de mim, dentro de você, que você precisa perceber, essa autoobservação do que realmente está acontecendo. Tem algo fora do eixo que está me deixando triste. Então, a intenção positiva da tristeza é justamente fazer você refletir, organizar os seus pensamentos, ter mais clareza dos teus pensamentos e sentimentos, do que você quer. Afinal de contas, é importante você saber que tem muito conteúdo emocional e psicológico aí dentro de você. Tem um monte de coisa acontecendo internamente, que muitas vezes você não tem nem consciência, que você nem se lembra, ok? Todos nós somos frutos do nosso passado, de conteúdos de lá do passado, sabe? De infância, de adolescência, ok? E tá tudo bem. Somos feitos de experiências. Mas e quando a gente fala da alegria? Essa emoção tem uma intenção positiva de nos incentivar na socialização, uns com os outros, sabe? Porque nós somos seres sociais, né? Nós somos seres sociais e precisamos nos relacionar. Vivemos em tribos, não é? Precisamos nos relacionar para compartilhar, para evoluir, para ajudar, não é? Pois é através do contato com as pessoas à nossa volta que evoluímos. Não é que a gente desenvolve competências e virtudes internas através da comunicação, né, com o próximo, através das diferenças, das diversidades para eu aprender a ter respeito, né? Afinal de contas, um sabe mais sobre um assunto, o outro sabe mais sobre o outro. Através da diversidade, do respeito, da empatia, eu consigo melhorar a minha comunicação e, inclusive, achar a melhor versão de mim mesmo. Faz sentido? Porque outro ponto muito importante que trazemos na psicologia é o termo projeção. O que significa isso? Significa que as pessoas com quem eu convivo no dia a dia, seja no trabalho, em casa, amigos, são espelhos nossos que podem me ajudar no meu autoconhecimento. Como, por exemplo, pense comigo, tudo aquilo que te irrita em alguém não existe só nele, existe de alguma forma também dentro de você. Sabe por quê? Porque senão você não teria olhos para enxergar, para perceber no outro. Dói, né, ouvir isso, mas é a mais pura verdade. Então o outro também é uma forma de a gente evoluir, também é uma forma de a gente se espelhar e voltar para dentro de nós, para a gente se conhecer mais. E quanto ao nojo? Qual que seria a intenção positiva do nojo? Quando eu sinto nojo, eu sinto repulsa. Isso significa que há algo me fazendo mal. Seja emocionalmente falando, ou seja algo
que caiu mal no meu estômago, ok? Então, muitas vezes eu sinto repulsa de algumas situações, de algumas pessoas, mas eu não entendo por quê. Então, neste momento, eu te convido a você se perceber. Se existe risco de você estar se desrespeitando, é importante você observar o que está te causando essa resistência, muitas vezes. É a resistência que está te ferindo de alguma forma, tem algo que você não está concordando. O que está acontecendo? Esse nojo, essa repulsa que está acontecendo dentro de você, tem uma intenção positiva, ela está querendo te mostrar alguma coisa. Essa emoção ela pode vir à tona diante de alguma imagem, alguma situação, ou até mesmo alguma pessoa, sabe? Ou diante de algum pensamento que você tem na hora. Ui, credo. Ou seja, imediatamente o teu corpo vai, né, dar esse distanciamento. Então é importante você identificar o que tem despertado essa emoção dentro de você, tá? Pois podemos usar a nosso favor, para o nosso autoconhecimento e ter mais clareza de nós mesmos, até para você se respeitar mais, tá? E quando a gente fala de medo, a emoção medo muitas vezes pode fazer você se apavorar diante do medo, não é mesmo? Mas o medo, ele tem uma intenção super positiva, que é nos alertar de possíveis riscos. Sim, te alertar de possíveis riscos, para que possamos criar estratégias eficazes e adequadas de como melhor lidar com a situação. É a gente pensar de forma com antecedência, com prudência, para melhor lidar com a situação. Então, o medo ele tem a intenção positiva de te preparar e não de te paralisar. O medo não tem intenção de fazer você se esconder do mundo ou de se acomodar na zona de conforto. Particularmente, isso para mim é preguiça, né? Eu não tenho vontade de fazer nada. Tô com medo. Não, isso é preguiça. Movimente-se, porque a coragem não significa ausência de medo. A coragem está justamente dentro do medo, ok? Então, muito pelo contrário, faz parte do processo da vida evoluir. E se a gente falou de autodomínio lá atrás, né, agora há pouco, da forma como a gente lidar com as nossas emoções, a primeira estratégia para ajudar você a criar um autodomínio é justamente enfrentar as situações. Hermione, como melhor lidar com medo? Enfrente o medo. É diante das situações desconfortáveis de encarar o novo que eu crio estímulos para o meu cérebro para fazer novas sinapses cerebrais. Ou também chamado, né, de caminhos neurais. Ou seja, é o novo que faz eu evoluir e crescer. É natural que tudo aquilo que é novo gera medo e insegurança. É natural. É natural. Mas eu não posso deixar que isso me paralise. Ok? Agora que você já sabe disso, o que você pode usar o medo ao seu favor? Já que eu não sei do que há por vir, né? Porque tudo aquilo que é novo gera medo e insegurança, é importante você ressaltar, né? Quais são os possíveis riscos? O que pode acontecer? De como eu posso lidar e enfrentar com cada uma dessas situações, quais são as estratégias com prudência que eu posso usar para melhor enfrentar, melhor lidar. E agora falando da sexta emoção, da surpresa, qual que é a intenção positiva da surpresa? Primeiramente, a surpresa ela é considerada uma emoção de valência neutra, ou seja, ela não é nem positiva nem negativa. Então, você pode se surpreender de uma forma positiva ou negativamente, ok? Independente, essa emoção, tá? A emoção da surpresa, ela prepara o nosso corpo para a adaptação à mudança. Pois uma coisa é fato, viu, gente? Preste bastante atenção. Na vida, estamos em constante mudanças, tá? Então, é natural que eu preciso me adaptar. Sabe por quê? Porque tudo na vida vibra. Tudo é feito de átomos. E os átomos vibram, estão em movimentos. Tudo na vida está em movimento. Tudo está em constante mudança. Ok? Simples assim. Aceita que dói menos, né? A gente precisa aceitar. Isso é um fato, é uma lei universal. Então, sempre quando eu penso em mudanças, me lembro daquelas aulas de química, sabe? Do ensino médio, segundo grau, nem sei mais como é que se chama hoje em dia, mas eu lembro que era a lei de Lavoisier, que nada se cria, nada se perde na natureza, tudo se transforma. Isso vem da mudança,
ok? Isso é lei universal. Então isso significa que a mudança e as transformações acontecem você querendo ou não. Elas vão acontecer normalmente na nossa vida. Por isso que o corpo e o cérebro é tão sábio, tão inteligente, que ele já prepara o corpo físico para essa mudança. Por exemplo, vamos pensar nisso, a borboleta. Um dia para ela voar com aquelas lindas e radiantes asas, adoro borboleta, né? É importante lembrar que um dia ela já foi uma larva dentro de um casulo, na qual ela teve assim que forçosamente precisou sair da zona de conforto, se esforçar para quebrar aquela casca, aquele casulo, para conseguir desenvolver-se, desenvolver suas asas e ter a liberdade para voar. Eu vou trazer essa metáfora para nós também. Isso também funciona para você. Ok? Então, te falei sobre as emoções naturais, que todos temos. Justamente para te convidar a perceber que existem muitos conteúdos, tá? Que podemos aprender e utilizar ao nosso favor. Por isso que sim, é possível ser feliz, mesmo diante de tantas dificuldades e problemas da vida, mesmo diante de tantas correrias e estresse, mesmo diante do calor das emoções. Afinal de contas, os problemas sempre vão existir, não é mesmo? Mas você pode escolher como você quer lidar com cada um deles. Olha, quem acha que a felicidade é a ausência de problema, na verdade, está querendo fugir da vida. Sabe? Está querendo fugir da vida, das dificuldades, ou até mesmo do esforço para fazer mudança, para fazer diferente, sabe? Porque a felicidade é uma escolha, ok? A felicidade pode estar no como você vai encarar os seus problemas. E esse é o convite que eu te faço. Para que você possa aprender, não deixar ficar à mercê das situações, ficar escravo, mas que você possa aprender com esses males, como estresse, angústia, ansiedade, conflitos, ok? Você possa usar tudo isso ao seu favor para ser feliz, ok? Atire a primeira pedra quem não tem problema nessa vida, não é mesmo? Eu vou deixar aqui também 4 dicas, ok? 4 dicas que você pode colocar em ação a partir de agora, tá? Então pega lá o teu papel, tua caneta e anote, registra aí. Registra para você seguir, tá bom? Dica 1. Todas as emoções importam. E eu preciso aceitar que elas existem para depois eu entender e tirar o aprendizado adequado de cada uma delas, ok? Não adianta eu lutar contra as emoções, não adianta eu querer controlar. Eu tenho que encarar e perceber o que eu estou sentindo. Não adianta eu querer fugir. Dica 2. As mudanças são inevitáveis. Elas vão acontecer de qualquer forma, você querendo ou não. Todos nós nos frustramos. E nem sempre, para falar a verdade, quase nunca as nossas expectativas serão atendidas. Então a gente precisa aceitar que as mudanças acontecem, tá? E eu preciso aprender a tirar aprendizado disso. Eu chamo, inclusive, de ver um milagre, sabe? De ver um milagre nas mudanças, pois muitas vezes elas são necessárias. E se elas não existissem, talvez eu não sairia da zona de conforto. Talvez a vida dá aquela chacoalhada para a gente fazer as mudanças, porque senão talvez eu teria dificuldade de me movimentar. Então agradeça. Agradeça por aquelas mudanças que você já teve, tá? Dica 3. As crises nos levam ao autoconhecimento e ao crescimento. Ao autoconhecimento e ao crescimento. Cada vez que a gente tem uma dor emocional, cada vez que a gente tem um conflito, cada vez que a gente tem uma dificuldade, um problema na vida, é uma grande oportunidade, é uma oportunidade fantástica de fazer a gente parar e se olhar, sabe? Aquele momento que faz você parar e se perguntar: o que eu posso tirar de aprendizado disso? Qual é a minha parcela, a minha corresponsabilidade nesse processo?
O que que eu posso mudar em mim para fazer diferente daqui para frente? Já que eu não estou conseguindo o que eu quero, já que eu não tenho controle para mudar os outros, faço eu a mudança. Porque você já entendeu que ninguém muda ninguém. Não adianta você querer mudar a esposa, mudar o marido, mudar o chefe. Ninguém muda ninguém. As pessoas mudam se elas quiserem. Então, ao invés de você ficar perdendo tempo e energia, gastando energia para mudar o outro, muda você. Começa você. Ok? Dica 4. A importância de se expressar. É importante a gente se observar, ter a clareza das emoções que a gente está sentindo, dos pensamentos que você está tendo, sabe? De tudo aquilo que passa dentro de você. Você precisa ter clareza primeiro e conseguir expressar, porque isso vai te auxiliar na comunicação, vai te auxiliar no teu autoconhecimento, ok? Para como melhor se relacionar com as pessoas à sua volta, para reduzir o nível de conflitos que constantemente você pode estar. As pessoas estão te chamando para o ringue e você está entrando facilmente. Eu até brinco, né, que o peixe morre pela boca. As pessoas acham que é porque fala. Não, o peixe nem fala. O peixe morre pela boca porque ele come as iscas, ele morde as iscas. Então, quais são as iscas que às vezes as pessoas estão te trazendo, estão te cutucando, que você fica à mercê, fica na mão dos outros, sabe? Você deixa as tuas emoções te dominarem, você deixa o outro te escravizar na situação, você ficar refém como vítima. Então vamos lá. Quantas vezes o outro está te convidando a entrar na briga e você entra? Ok? Fica essa dica para você. Se observe, ok? Até para você ter mais consciência e melhorar a sua comunicação, independente do que se o outro quer brigar ou não. Minha falecida avó dizia assim, quando um não quer, dois não brigam, não é? Então, quantos conflitos você pode evitar? E quantas soluções você pode criar através da comunicação, ok? Então, eu deixo para você essas dicas, essas 4 dicas, tá? Coloque em ação. Porque o que você está esperando para colocar em movimento, sabe? Em ação, fazer as mudanças que você quer ter na sua vida. Para você ser feliz. Ser feliz, ok? Porque é possível ser feliz sim. Agora, com todo esse conteúdo, com ferramentas estratégicas que eu te ensinei hoje, pílulas de conhecimento, você pode usar ao seu favor, ok? É possível sim ser feliz, mesmo diante das dificuldades e dos problemas da vida. Bora colocar isso em ação e em movimento, ok?